Bom, nesse trabalho eu e a Beatriz vamos falar sobre os muros de contenção tipo Lock, Load e Terrae, abordando os conceitos básicos, aplicação, execução, dimensões, além de outras informações e caso de obra. Começando pelo muro tipo Terrae, são blocos pré-fabricados de concreto que são encaixados a seco, ou seja, não tem uso de argamassa e eles são combinados com geogrelhas para reforço do solo. As principais características, então, são a ausência do concreto, né, que provoca rapidez, simplicidade e versatilidade na execução, além de ser um sistema autodrenante que dá um aspecto legal para a obra e que diminui entulho no canteiro por conta do não uso do concreto, né? As especificações do bloco, falando do bloco em si, existem diferentes tipos, que eles variam conforme sua dimensão, largura, altura, profundidade e principalmente quanto à sua resistência, sendo que o mais resistente deles é o bloco tipo W, que consegue fazer muros de altura de até 20 metros. Falando das características da geogrelha Fortrack, elas são fabricadas pela Huesker, com filamentos sintéticos de alto módulo e baixa fluência com cobertura polimérica de proteção. Aqui tem um esquema de como eles ficam instalados no aterro do terreno, depois eu vou explicar direito. Mas aqui o importante é que a Huesker fornece um estudo do NCMA, né, procedimentos básicos nos Estados Unidos, que mostra a resistência quando é utilizado camada simples e camada dupla, porque dependendo do peso que o solo tem que suportar, a camada simples ela se rompe, então é necessário usar uma camada dupla, isso cabe ao projetista decidir. Existem diferentes tipos de geogrelha também, mas as principais são tipo T e tipo MP, de poliéster e polivinila. Aqui tem as especificações dela. Agora, falando das etapas de execução, são bastantes, então vou separar por partes. A primeira consiste basicamente na preparação do terreno, em que então a abertura de vala com profundidades e larguras necessárias conforme o projeto, compactação do fundo e uma camada de concreto é feita onde vai ser instalado esses blocos. Bom, após fazer essa camada de concreto, que não pode ser menor do que 10 centímetros, é colocada a primeira fiada de blocos e então é preenchido a vala com brita e, por fim, feita a compactação manual. Já falando um pouquinho dessa outra etapa, né, que seria a terraplanagem, que é basicamente a compactação da vala e a compactação dessa fiada de blocos que agora está na altura do solo. A compactação da vala é feita com equipamentos necessários conforme demanda do projeto, mas do muro em si tem que ser feito com compactação manual. Agora falando mais um pouquinho da montagem do bloco acima do nível do solo, mas o mesmo é feito abaixo também, né? Que é colocado essa pequena contenção de madeira com distância de 15 centímetros para preencher tudo ali de brita, inclusive esses buracos entre os blocos, no meio dos blocos, né? Por isso que eles são drenantes, né? Porque o pedregulho permite passar a água. Inclusive, isso é um fato que pode ser usado o próprio solo da escavação, desde que ele não seja argiloso e seja pedregulhoso, né? E também a cada camada de 3 fiadas de bloco é colocada uma geogrelha, que ela é simplesmente encaixada entre os blocos, que esses blocos eles têm sistemas de encaixe, eles vão ser encaixados um em cima do outro e a geogrelha vem no meio desse encaixe. A cada 3 camadas, né? Esse é o padrão, mas eu acho que pode variar de projeto para projeto. E a última sequência são os acabamentos e cuidados com a obra como um todo. Aqui tem um vídeo que eu não vou conseguir passar ele no. Ele não, ele não aparece aqui no modo de exibição, então. Bom, falando um pouquinho das aplicações, por conta desses diferentes tipos de bloco, eles têm diferentes finalidades, sendo que o bloco F, que é o menos estável, ele permite o plantio ali nessas valas do meio, então ele é muito usado para paisagismo, para fins paisagísticos e fins arquitetônicos também, por conta do apelo estético que ele tem, né? Mas os blocos mais resistentes eles podem ser usados para obras hidráulicas, pelo fato de eles serem resistentes, permeáveis e com baixo coeficiente de rugosidade, o que permite fluxo laminar de alta velocidade sem risco de erosão. Além disso, eles podem ser usados em obras de infraestrutura, por conta da versatilidade de geometria, permite obras de altas alturas, de grandes alturas, né, por conta do suportar elevadas sobrecargas. Já acabei falando, mas as vantagens e desvantagens, ele é rápido, simples, possui um sistema drenante, ele é mais sustentável e tem um custo mais atrativo. Quanto às desvantagens, é que ele precisa de um espaço amplo ali, né, da vala, necessita de aterros granulares selecionados, não são recomendados para ângulos com abertura inferior a 45 graus. Aqui são um comparativo de preço entre outros muros gabião, concreto e terra armada. O terrai, por metro de construção, ele acaba sendo mais barato em todos os casos, com exceção para muros de até 3 metros, que ele fica mais ou menos o mesmo preço do gabião, um pouquinho mais caro, mas ainda é bem interessante economicamente, né? Falando no caso de obra, ele foi usado o muro portante de Jaguaruna, que é um município aqui perto de Florianópolis. Quando eles construíram o aeroporto de Jaguaruna, uns 10, 15 anos atrás, eles fizeram uma via de acesso que saía da rodovia. Essa via de acesso cortava, era preciso, né, cortar uma ferrovia já existente, então foi feita uma ponte. E para essa ponte de travessia foram colocados 2 muros paralelos de contenção com inclinação de 72 graus. Cada muro tem 6,2 metros de altura livre, ou seja, altura acima do solo, e 1,5 metros de altura embutida. Aqui a planta com as especificações
de como eles construíram essa contenção, foram usadas geogrelha Fortrack do tipo PVA, em que foi feito 8 camadas, as 8 camadas inferiores com a resistência maior e as 7 camadas superiores com a resistência menor. Aqui algumas fotos da execução da obra, que é mais ou menos o que eu mostrei de cavar a vala, a britagem, né, dos blocos, a compactação do terreno e aqui uma foto de como estava ficando o aterro e a contenção durante a execução. Aqui eles fizeram um teste de análise de carga, que eles passaram um caminhão nessa ponte assim que ela estava pronta para testar a deformação dos blocos e das geogrelhas, porque aqui no meio, dá para ver aqui na planta, aqui no meio eles colocaram esses telltales e células de carga que é para testar a eficiência do modelo depois que ele estivesse pronto. E aqui dá para ver a variação de carga, conforme esperado ela aumenta quando o sistema está pronto e quando é colocado o caminhão com peso, né? E aqui as análises de deformação no 10º, no 30º, no 32º bloco, que é literalmente da altura do terreno mais baixo, ali onde passa a ferrovia, né? E desses dados a gente consegue extrair a deformação na geogrelha, que ela varia conforme os blocos, ou seja, em blocos mais baixos a deformação ela é mais alta em partes mais perto da face do muro, enquanto em blocos mais elevados, né, a deformação ela é menor, e ela ocorre normalmente em distâncias mais afastadas da face do muro, que é a comparação do 30º com o 32º, né, falando da resistência da geogrelha, e a conclusão final é que demonstrou excelente estabilidade e rigidez com deslocamento menor do que 15 milímetros. O fator K foi de ordem 0,2, o que foi inferior ao esperado no dimensionamento durante o projeto, e as deformações nas geogrelhas foram mínimas, então é um sistema bem estável. Oi, eu sou a Beatriz e eu vou falar então sobre o sistema de lock and load, que é utilizado geralmente para contenção. São muros constituídos por placas e contrafortes de concreto armado pré-moldado. As camadas são preenchidas por brita e solo, em alguns casos utilizam-se geogrelhas para dar melhor resistência ao solo quando são muros muito altos. Não é necessário nenhum tipo de argamassa para o encaixe das peças. Aqui falando então dos conceitos básicos do lock and load, como eu já citei, são duas peças, sendo um painel e um contraforte, ambos pré-moldados de concreto armado, e esse sistema é mais fácil e rápido de executar quando comparado a outro sistema de contenção, justamente porque as placas são prontas, é necessário que os trabalhadores apenas façam o encaixe e o preenchimento do solo. Tem uma boa drenagem porque existem vão entre os módulos e as britas, permitindo a passagem de fluidos. Então, esse muro não vai sofrer nenhuma força da água, porque essa água vai poder percolar e sair, assim melhorando a resistência da estrutura. São utilizadas britas geralmente de tamanho número 1, colocadas rente aos painéis para dar uma melhor sustentação. Esses muros são autoportantes até 1,5 m de altura, em casos maiores é necessário que se utilize geogrelhas, mas em geral eles suportam cargas elevadas. Então aqui nas imagens a gente consegue ver os contrafortes encaixados nas placas por meio de um arame em formato de laço. Eles são encaixados diretamente na obra, né? Então eles são posicionados e feito o encaixe ali diretamente pelos profissionais, são posicionados em cima de uma camada de brita compactada, dando melhor fixação, então assim não corre o risco do módulo correr sobre o solo. Em questão da aplicação, então, como eu já falei, geralmente são utilizados em muro de contenção, mas podem ser usados também para dividir e limitar alguns terrenos, já que eles não ocupam tanto espaço, né? São bem usados em áreas residenciais, urbanas e industriais, mas podem ser usados também em ferrovias e rodovias, encontro de pontes e viadutos, justamente por suportarem vibrações e cargas elevadas. Então é por isso que em algumas BRs a gente pode ver esses muros de contenção. Então, pela questão estética, né, tem muitos lugares então que tem jardineiras, muretas, divisas de terreno, nivelamento de lote, com esse muro e o cultivo de algumas plantas, porque como não tem argamassa, tem apenas solos e britas, pode ter um crescimento natural ali das plantas também, que a água consegue percolar, então essas mudas conseguem se desenvolver e fica bonito para paisagismo. Então, aqui falando um pouco da execução do lock and load, né, citando os principais pontos, é preciso que seja feita uma limpeza no terreno, nivelamento do solo, preparação da camada base, que é aquela camada de brita compactada antes de receber as placas e o contraforte. Depois é necessário fazer a sobreposição das britas rente ao painel para dar sustentação, colocação do solo, utilização de geogrelha em casos de muros muito altos e compactação da camada. Então, esse é um ciclo que é feito em toda a camada para dar uma resistência e compactação. Então, na questão de preparação do solo, como eu já falei, é necessário que seja feita a limpeza da área. Então, se tiver lixo, resíduo orgânico, entulho, é preciso que seja tirado para o solo ficar bem rente, plano, limpo, para receber então a instalação. Às vezes, quando é tirado esses lixos, é feita uma escavação e também uma fundação para ver se o solo suporta ou não esse muro e qual a profundidade que ele vai ser colocado. Então, antes de instalar também é necessário fazer o nivelamento dele, deixando ele plano para receber esses blocos. Falando então dos blocos, as placas elas têm que ser posicionadas no local adequado que elas vão permanecer, realizando o nivelamento, podendo ser através de laser, nível bolha ou alinhamento com fio.
E aqui nesse caso a gente pode ver, né, que foi utilizado já o grelha, provavelmente que é um muro bem alto, e na imagem seguinte, então, aqui a gente consegue ver na terceira imagem a colocação da brita rente ao painel para dar sustentação. Na primeira e segunda imagem a gente consegue ver o alinhamento das placas e o encaixe do contraforte nos painéis. Aqui também mais algumas imagens de alinhamento, encaixe, nivelamento. E aqui a gente consegue ver individualmente, né, como fica esse módulo. Então a gente consegue ver que a brita ela fica bem rente ao painel, tampando até o contraforte. Então em alguns casos tem a geogrelha ali e depois tem o solo. Aqui é um videozinho rápido de como é a instalação do Lock and Load. Aqui é as vantagens e desvantagens, então tem uma facilidade e rapidez na execução quando comparado a outros sistemas, como já falado. Pode ser cultivadas mudas nesses muros, porque elas conseguem se desenvolver. Pode ser aproveitado o terreno ao máximo, porque esse tipo de muro ele não ocupa muito espaço, tem uma boa capacidade de drenagem, uma boa estética. Desvantagens é que são um pouco mais caros quando comparado ao terrai e não suporta grandes alturas se não utilizar a geogrelha. Aqui então as dimensões básicas a gente vê que tem uma largura de 80 centímetros, altura de 40 centímetros e profundidade geralmente de 60 centímetros, pesando em torno de 59 quilos e tendo uma face de área igual a 0,32 metros quadrados. Nessa outra imagem a gente consegue ver uma curva roxa, né, que seria o mais provável onde o solo iria romper, mas é por isso que a resistência do contraforte é 6 vezes maior que as forças resistentes na região de contenção, garantindo um grande fator de segurança. Os lock and loads, então, eles são produzidos utilizando concreto reforçado com polifibra de 42 MPa e aço. O reforço do painel é feito de aço resistente à corrosão e possui aquele formato de laço, como a gente viu, para segurar o contraforte. Aqui, então, falando bem rápido de um caso de obra no Center Anel, em São Paulo, foi fabricado mais de 38 mil peças para a construção desse muro, utilizou-se geogrelha porque tinha uma altura de 22 metros e deu uma área, então, de 11.854 metros quadrados de lock and load. Aqui nessa outra imagem a gente consegue ter uma comparação, né? A gente consegue ver os carros e as pessoas, consegue ter uma dimensão do quão alto foi esse muro. E aqui, então, algumas referências bibliográficas que a gente usou no nosso trabalho e o nosso agradecimento. Muito obrigada!